E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que tá todo mundo aí? Então vamos dar continuidade aqui nos nossos ensinamentos, nossos aprendizados em relação à análise técnica, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre candles, né? Sobre a formação dos candles. Eu acho que é de fundamental importância a gente ter essa leitura, né, com relação ao Kindle. Por que o Kindle? Porque o Kindle ele vai te passar muitas histórias do que o preço realizou naquele momento. Então, através da formação, seja através de uma vela deixada, seja através de um corpo real deixado, seja através de uma amplitude, você consegue tirar alguma leitura do que o preço realizou, do que as pessoas pensaram naquele momento, se elas estão optando mais pela compra, mais pela venda, ou se está numa certa indecisão, né? O mercado financeiro, ele é feito de pessoas, né? E a gente precisa entender como as pessoas se comportaram em relação àquele preço, em relação àquele momento. E eu vejo que o Kindle ele consegue muitas vezes nos ajudar em relação a isso, tá? Obviamente que eu não uso um Kindle para todo tipo de operação, mas eu posso te garantir que para operações em que eu quero entender se aquele fundo ele é um fundo forte, se aquele topo é um topo forte, eu sim, eu faço a interpretação também, óbvio, né? Tem todo um contexto, mas também do Kindle. Eu acho que o Kindle também ele é de fundamental importância para você descobrir se uma região de ruptura ela é forte ou não, mas não só o candle, né? Mas aqui a gente vai falar de candle, então eu vou falar do candle em si. Então o candle, através de uma ruptura, ou seja, está numa região de retângulo e rompeu aquela região de resistência. Vamos pensar na ponta da compra. Rompeu aquela região de resistência, é, eu faço uma leitura através do candle para saber se aquele rompimento, ele de fato é um rompimento forte ou se ele está mais para um falso rompimento. Como que eu faço isso? Então a gente vai navegar um pouquinho aqui para vocês entenderem, obviamente que deve ter muitas pessoas que já entendem isso, não tenho dúvida, mas é um conteúdo. Espero que eu consiga de alguma maneira transmitir conhecimento para vocês, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui é o nosso cronograma, né? Podemos dizer assim. Então, a gente já falou sobre tendências, né? Nós já falamos sobre definição de topos e fundos, e agora a gente vai para candles, né? Regra, definição, formação, enfim. Depois a gente vai para um traçado aí de suporte e de resistência. Bom, vamos lá. Eu vou ficar mais na parte aqui de apresentação do que propriamente jogar para um gráfico hoje, tá? Porque eu tentei pegar bastante conteúdo assim do gráfico e colocar aqui no PowerPoint para a gente não ter que ficar migrando muito de tela. Mas então, para a gente conseguir entrar em uma operação, além das análises de tendência, como eu disse, análise gráfica, análise de figura, topos e fundo, é importante entender a formação, né, dos candles. O contexto de uma informação, ela poderá ser vista através dos candles que foram montados, tá? Os candles serão o ponto de partida para uma possível operação de compra ou de venda, tá? Então aqui, deixa eu jogar eu aqui para o canto, eu estou atrapalhando aqui. Bom, vamos lá. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico dentro de uma formação em que a gente consegue observar o quê? Que esse gráfico de Cirela, né? Cire 3, ele vem fazendo topos e fundos, tudo bem? Então, ele está numa tendência de alta, mas ele está passando por uma correção, percebe aqui? Então, eu quero operar na ponta da compra. Eu vou entrar aqui? Ainda não. Ainda não. O próximo aqui ainda não formou um candle para compra, né? Ele não formou um candle de compra, ele está dentro de um candle é, preto ou vermelho, dependendo da sua configuração da sua plataforma, mas é um candle vendedor. Teve sim uma força dos compradores? Teve, deixou um pavio aqui, veio fazer uma. Teve força dos vendedores, né? Teve um pavio aqui, veio fazer uma mínima, os compradores foram empurrar para cima, mas ainda assim a gente tem candles mais fortes que podem nos trazer mais informações para pensar em alguma oportunidade de compra. Então vamos para o próximo slide. Deixou um candle de força,
né? A gente consegue ver um candle de força aqui, né? O que que nós tínhamos no slide anterior? Nós tínhamos este carinha daqui. Depois formou esse carinha daqui. Olha como empurrou bastante o mercado para baixo. Depois veio num gap de baixo e empurrou mais ainda. Mas olha que interessante, depois de tudo isso, nós tivemos essa formação de candle. O que que é? Um candle branco ou verde, que deixou uma mínima, né? Os vendedores foram empurraram para baixo, os compradores foram empurraram para cima, basicamente quase fechando aqui numa máxima, né? Tá vendo que era muito parecido com o candle, com esse candle anterior, que é do slide anterior, mas esse candle é um candle 100% comprador, tá? 100% comprador. Aqui mostrou força, né? Olha aqui. Aqui mostrou força. E aqui mostrou o lado, né? Mostrou o lado, né? Além de mostrar força, mostrou o lado. Por que mostrou o lado? Porque mostrou que ali era um ponto de compra mesmo. Ali eram os compradores reagindo aos vendedores. Vendedores, aqui os compradores mandam. Então eles demonstraram essa habilidade, eles demonstraram essa força, essa vontade de continuar subindo através desse candle, tá? Mas será que vai ser confirmado? Vai ser confirmado como um fundo? Na análise técnica, muitas coisas elas precisam ter confirmações, tá? A gente faz análise desse gráfico baseado na informação de agora, mas o que vai vir amanhã, eu não sei. Então a gente, com análise técnica, o que que a gente vai entender? Tendências. O que que a gente vai entender? Probabilidades, tá? O que que a gente vai fazer? Projeção? Não necessariamente. A análise técnica ela não nasceu para ser feita projeção. Mas você consegue fazer uma projeção baseado no histórico do gráfico, nas formações anteriores. Mas como muitas coisas elas são penetradas dentro do preço, informação, política, muitas coisas, o que que você precisa fazer? Você precisa ir mudando as suas projeções, né? Mas a análise técnica pura, clássica, ela nasceu para você entender a tendência e para você entender as formações em que o preço se encontra, para que você consiga trabalhar dentro das probabilidades e gerar um estudo e gerar um estudo em cima do gráfico, mas sempre em cima de probabilidades, né? Não existe um analista no mundo que consiga cravar 100% tudo. Não tem como. O mercado ele é soberano, mas você precisa interpretar os mínimos detalhes que estão dentro do gráfico. E o candle é também parte dessa análise, tá bom? Então, voltando aqui para o contexto, então agora a gente precisa ter a confirmação que eu falei, que nem figura gráfica. Figura gráfica a gente precisa ter confirmações, né? A gente precisa ter confirmações de triângulo e várias figuras gráficas. Existem mais de 3.000 figuras gráficas catalogadas, tá? Catalogadas, mais de 3.000. Então, voltando aqui, eu gosto, né, de conversar, eu gosto de ensinar, cara, eu vou saindo do contexto, desculpa. Então, o que que a gente precisa confirmar? Se é um fundo aqui de fato, né? Então, no próximo aqui, não confirmou o candle. É um candle forte, mas ele não foi confirmado ainda. Sem oportunidade para quê? Para compra. Segura, segura, tá? Agora sim. Olha esse candle. Olha esse candle. Olha esse candle. Extremamente forte. Confirmando aqui uma região de fundo. Fez um fundo aqui, um fundinho 1, 2, 3. Né? O que que eu faço? Eu vou comprar. Fez um fundo. Deixou um candle com corpo real extremamente forte, com amplitude, com pouca vela, com pouca sombra, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou comprar. Estou numa estrutura favorável, estou com um candle que está me dando a informação de que vai dar continuidade, possível continuidade do movimento, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar, tá? Eu vou comprar. Agora, a questão do stop loss é um outro estudo. Aqui a gente está falando do candle, formação de candle, tá? Olhando esse candle, eu vou comprar, tá bom? Amplitude, corpo, né? O que que é amplitude? É o tamanho do candle. O que que é o corpo real?
Corpo real é esse carinha aqui, ó. O que que é a vela? O que que é a sombra? É o pavio. Esse paviozinho superior, paviozinho inferior. É isso. Corpo real é esse cara, ele está com amplitude, então ele está forte, ele está me demonstrando, né, que os compradores foram lá e aceitaram esse preço. Falaram assim, vendedores, esse é o limite em que esse papel pode cair nesse momento. Então, eu, comprador, vou empurrar para cima. A gente acompanha, tá bom? Então, você consegue ver através desse candle. Dando sequência, após a confirmação do candle, ó, era esse candle. Ó, que legal. Olha o movimento, né? O ativo permaneceu subindo. Olha o movimento que foi feito por causa desse candle, tá bom? Bom, na teoria, a sensação é que tudo é muito fácil, tudo muito simples, tá? Mas a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender outras variáveis para tomar uma decisão mais acertada. Eu vou passar esse slide para um próximo que está mais claro o entendimento aqui para vocês. E vou jogar eu aqui de novo. Bom, na teoria passa a sensação de que tudo é muito fácil, tudo é muito simples, mas a gente precisa entender o contexto de compra ou de venda. E o mercado, ele reage muitas vezes, diria, nem diariamente, diria muitas vezes no próprio minuto, próprias horas ali dentro do pregão, de várias maneiras, né? Então precisa tomar cuidado. Então o que que a gente tem aqui? A gente tem estruturas, né? Então o que que é? Estrutura pouco favorável. O que que é uma estrutura pouco favorável? É uma estrutura em que você está num tempo gráfico diário, numa alta, e o semanal está numa baixa. Então, você está tendo conflito entre os tempos gráficos, né? Então, é uma estrutura pouco favorável. Tem um tempo gráfico que está subindo, o outro tempo gráfico está caindo. Então, não é legal, é uma estrutura pouco favorável que a gente considera, né? Que eu considero. É... Mas eu estou com um candle forte. Eu estou com um candle forte, né? Mas não faz sentido eu entrar nessa operação, tá? Estrutura pouco favorável, mas candle sinal médio, sem entrada. Estrutura pouco favorável, mas candle sinal forte, ou seja, mesma coisa, tempo gráfico semanal, que é a tendência secundária, está em baixa, a tendência terciária diária está em alta, mas está divergindo os tempos gráficos. Mas o candle está forte, o candle bonito. Sem entrada, não vamos arriscar. Tá? A gente tem mais de 300 ações dentro da Bolsa de Valores. Tenho certeza que você vai encontrar estrutura favorável com candle forte. Nesse caso aqui, é uma estrutura desfavorável com candle forte. Mas não vamos entrar. Estrutura favorável, candle sinal fraco. Muito menos. Estrutura muito favorável. Porém, candle sinal fraco. O que é estrutura favorável e muito favorável? Estrutura favorável. Então, os tempos gráficos eles estão se conversando, tendência secundária está em alta, tendência terciária está em alta, mas o meu candle é um candle com pouca amplitude, muito pavio. Você consegue ver que através aquele candle foi deixada muita briga, mas os tempos gráficos eles estão se conversando. Mas no diário, eu estou numa estrutura de retângulo. Ou seja, é uma estrutura importante de ser rompida. Mas o candle é fraco. Então eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar ainda mais para uma região de suporte ou de resistência de rompimento. Não faz sentido eu entrar. Né? Eu preciso ter candle forte. Eu preciso ter uma estrutura favorável com candle forte. Ou seja, sinal forte para poder entrar. Tá bom? Então essa é a nossa estrutura que a gente chama de estrutura vermelha. Tá? Light red, sinal vermelho, não faz sentido a gente operar, tá? Aí nós vamos para uma estrutura sinal amarelo, fica meio naquela, né? Estrutura a favor, né? Ou seja, os tempos gráficos se conversam. Candle sinal intermediário. Aí vai dar análise. O que que significa isso? Tendência primária em alta, tendência secundária em alta, tendência terciária em alta.
Só que o candle, ele é um candle intermediário, em que a amplitude não está muito grande, está naquele, "Puta, será que vai, será que não vai?" Aí o que que você precisa fazer? Você precisa analisar a condição. Aí você pega suas médias, você analisa suas médias, você analisa o volume. Aí você analisa, você usa os seus indicadores para contribuírem para uma decisão mais acertada, tá? Você vai fazer uma análise mais aguçada, mais apurada daquela condição. Mas ainda assim você está numa faixa amarela, que pode entrar no ativo, só que vai depender da sua análise mais detalhada, tá? Aqui já não é 0,1, aqui já fica meio termo ali, tem que analisar a condição. Aí você já entra para a região da luz verde, né? Que é a estrutura mais favorável para você poder operar, né? Com uma segurança maior. Mas nada da análise técnica é 100%, são probabilidades. Probabilidades de dar certo, probabilidade de você ser estopado. Não adianta, não seja iludido que é 100%. Não existe 100%. Não existe 100%. Existe análise, e análise muito bem feitas. Isso é verdade, existe, tá? Mas mesmo assim, existe a possibilidade de você ser estopado, cara. Não adianta. Se fosse assim, imagine quem fizesse day trade, né? O número seria inverso. 95% seriam os caras que iam ganhar dinheiro, muito dinheiro, e 5% seriam os caras que não iriam ganhar dinheiro, né? Porque os estudos hoje apontam que 95 não ganha dinheiro e 5 ganha dinheiro, né? 5% ganha dinheiro. Seria inverso, então, certo? Mas, porra, não é assim. Estrutura favorável. O que é uma estrutura favorável? Os tempos gráficos se conversam, tá todo mundo alinhado para cima, vamos embora, vamos, meu, o céu é o limite, beleza? Então, estrutura favorável. Candle, sinal forte. Eu não vou pensar, vou entrar na operação. Candle, sinal forte. A gente vai entender um pouquinho mais para frente o que é um candle forte. Estrutura muito favorável, candle, sinal médio, tá? Sinal médio, mas a estrutura está favorável, os indicadores estão apontando para cima, tem volume. Eu que analiso o BV está bom, vamos para cima. Estrutura muito favorável, tendo sinal forte, né? Entrar na operação. Então, ó, tem estrutura favorável e candle, sinal forte. Tem estrutura muito favorável e candle, sinal médio. E tem estrutura muito favorável, candle, sinal forte, tá? Aí eu vou entrar na operação. A estrutura é uma formação de candles que estejam sinalizando um caminho claro para uma condição de compra, tudo bem? Então, isso é estrutura. Então, quando eu chamar de estrutura, esse é o essa é a, como que eu posso dizer? Significado, podemos dizer assim, tá? Uma estrutura muito favorável para realizar compras implica no gráfico diário e semanal estarem na mesma tendência, ou seja, alta, estamos falando de compra, tá? Ou seja, os tempos gráficos, porque a gente opera swing trade. Então, swing trade, eu vou cair ali no diário e no semanal. Eu também gosto de operar os 60 minutos, tá? Eu adoro operar os 60 minutos. E muitas coisas eu faço a entrada pelos 60 minutos. Uma estrutura favorável a compras implica no gráfico diário estar em tendência de alta, tá? Mas divergente do semanal. Presta atenção. Que nesse caso estaria em tendência de baixa. Porém, o gráfico semanal está em uma região de suporte, tá? Estar em uma região de suporte. Uma estrutura pouco favorável a compras é qualquer situação que não esteja citada aqui, tá bom? Pode-se dizer que seria alguma condição em que os tempos gráficos estariam em tendência de baixa, tanto o diário quanto o semanal. Obviamente, essa formação não se encaixaria em uma formação agradável para a compra, tá bom? Então, só para entender, esse é o significado de quando eu falo questão de estrutura, tá bom? Aí vamos para estrutura, ó.
de venda. É a mesma coisa. Estrutura muito favorável. A vendas implica no quê? O gráfico diário e semanal estar em tendência de baixa. Estrutura favorável. Esta é a favorável, tá? A vendas implica o gráfico diário estar em tendência de baixa, mais divergente do semanal. É a mesma coisa de compras, tá? Para vocês entenderem o que é estrutura quando eu fico falando estrutura. Então, o que é isso daqui? Isso aqui é a formação dos candles, tá? E o que nós temos aqui? Candle forte para compra. São esses caras aqui. São esses caras aqui, tá? São esses caras aqui. Esses caras aqui, ó, puta paviozão lindo que foi deixado, ou seja, fez a mínima, os vendedores empurraram para baixo, os compradores vão para cima, fechou aqui em cima, quase na máxima. Forte o candle para compra. Esse cara daqui, forte, robusto, com amplitude, com corpo real forte. Candle bom para compra, né? Mais um, candle bom para compra, verde. Esses aqui são vermelho, mas são bom para compra, né? Fecharam negativo, mas os compradores mostraram força, tá? Então, este lado aqui são os candles bom para compra, tá? Esses aqui são os intermediários, tá? Para venda. Candle bom, vendedor. Esses são esses daqui, ó. Ó, candle bom, que vocês têm que ter dúvida quando vocês enxergarem esses caras aqui, ó, em que está numa tendência de alta, você fala assim, puta, eu vou comprar. Mas toma cuidado quando vocês enxergarem candles assim. Isso daqui demonstra que os vendedores empurraram, dominaram o mercado ali naquele dia. Tá verdinho, corpo verde, corpo de compra, mas é um candle que entrou muito volume vendedor, tá? Então toma cuidado. Então, isso daqui estão mandando mensagem aqui, por isso que eu parei. Isso daqui, você consegue ter um mapa para fazer a leitura, né? Fazer a leitura dos candles. Então, eu chamo isso daqui de mapa para fazer a leitura de candle, tá? Obviamente que no dia a dia você pode ver informações diferentes, mas basicamente você vai ter esse tipo de informação. Então, é legal vocês terem isso daí salvo, tá? Formação dos candles, o processo de rompimento, tá? Então, para rompimento, é de extrema importância eu enxergar esse tipo de candle aqui, ó, para a ponta da compra. Ou seja, eu vou romper o quê? Eu vou romper uma resistência. Então, para que eu me sinta seguro dentro de uma operação em que eu vou romper uma resistência, é importante eu enxergar esses tipos de candle, né? Candle forte, candle com amplitude, candle com corpo real. E para eu romper suporte, são esses carinhas aqui. Tá bom? Porque daí são a ponta vendedora. Romper resistência significa que você está olhando para cima, você está pensando numa compra. Né? Você quer que rompa a resistência para você entrar na operação na ponta da compra. Romper suporte significa que você quer entrar operando na ponta da venda. Tá bom? Próximo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Tá? Exemplo do quê? Exemplo de rompimento. Então, eu tenho aqui Braskem, BRKM5, em que o ativo ele estava numa região de consolidação, né, por bastante tempo. Então a gente estava esperando a ruptura aqui da resistência, correto? E veio. Olha esse candle, né? Deixa eu tirar tudo isso aqui. Olha esse candle. Então veio forte, e rompeu 25,63. E rompeu com candle forte, com amplitude, com corpo, ponta vendedora, candle branco ou candle verde, depende da formação, configuração, formatação, tá? Rompeu, o que aconteceu depois? Olha o que aconteceu depois. Olha a paulada. Foi embora, então não foi um falso rompimento, né? Não foi um falso rompimento. Se você pega uns candlezinhos assim, ó, para fazer rompimento da ponta da compra, puta,
A probabilidade, ó, sempre essa palavra, probabilidade de ser um falso rompimento, se você pega uns candlezinhos assim, ó, meia bomba, é grande. Olha aqui, ó, chegou, violou, voltou, né? Então, tomar cuidado. Após o rompimento, foi embora, né? Processo de compra indo de rompimento. Sombra superior grande com corpo real médio. Vem a dúvida. Vem a dúvida. Será que vai romper? Toma cuidado, ó. Corpo real médio e sombra muito grande. Você vê um candle desse no fechamento do pregão. O que você vai fazer? Você vai colocar uma ordem de compra aqui na superação da máxima desse cara? Vamos ver o que vai acontecer? Ó, não teve força. Voltou. Né? Não teve força, voltou. Corpo. Tá bom, mas teve muita sombra, né? Então, muita disputa. Então, para mim, de novo, candle, eu uso muito na estrutura de rompimento, seja para rompimento de resistência ou de suporte, ou seja para dar uma entrada numa região de suporte, numa região de fundo ou numa região de topo. Basicamente, eu uso o mesmo candle para essas formações, tá? Mas a gente vai ver mais para frente aqui, tem rompimento, tem correção, tem várias coisas aqui ainda, tá? Para uma estrutura em que está meio que respeitando as médias, enfim, ele está numa tendência de alta, não tem muita briga, eu não vejo muito candle, eu vejo mais a estrutura mesmo, o ABV, volume, eu tento entender o contexto, a estrutura do gráfico, tá? Então não olho muito isso. E aqui, ó, é o nosso mapa de candle para processo de correção. Então, para processo de correção, vamos ver esses caras aqui. E esses caras aqui, basicamente, são os mesmos caras de rompimento. Tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? Ó? A MAR 3. Vem fazendo topos e fundos ascendentes, tá? E aqui veio corrigindo a média. Tudo bem? Vamos ver o que aconteceu? Corrigiu na média, sem dar continuidade no movimento. E olha aqui, ó. O que acontece? É o que eu mostrei do mapa. Olha aqui, ó. Ele veio, corrigiu. Candle com corpo real, muita sombra. Aí depois não deu continuidade no movimento, que seria uma grande probabilidade de fato de acontecer isso, não dar continuidade, e aconteceu. Depois ele veio e deixou um doji. O que é um doji? É um candle de dúvida. Que basicamente ele abre e fecha ali no meio do corpo, meio do pavio, tá? Ou seja, está corrigindo na média, aí correção na média, correção de setup de compra. Mas é importante você ter um candle forte também para confirmar esse movimento, que vai dar continuidade na correção e para continuar o movimento. Aí o que aconteceu? Ah, vou abrir compra, paulada, você foi estopado, colocou na mínima, ó, candle fraquinho, mas está corrigindo a média. Candle fraquinho, ele foi, fez um movimento falso de dar continuidade da tendência primária, né? De dar continuidade ao movimento prévio, ou seja, movimento prévio de alta, ele vai dar continuidade. Ah, enganou todo mundo. Chamou para dança e voltou. Ó, caiu. Né? Então é uma correção à média frustrada, tá? Esses dois candles aqui já estavam demonstrando isso. Então, toma cuidado, tá? Que nem eu passo análise para vocês. Mas eu vou entender o contexto, porque muitas vezes a minha análise, ela vai ser assim, ó, aqui, ó, superação da máxima, mínima, stop loss, beleza. Mas eu estou analisando o antes, eu estou estudando o que vai vir, né? Mas eu não consigo falar para você qual que vai ser a formação do candle, que vai vir o corpo, que vai vir. É difícil, por isso que é importante. Você vai receber meu estudo, né? E você vai. Puta, o Guilherme falou aqui a ponto de entrada.
14,66, vou chutar aqui que eu vi. 14,66, tá na segunda-feira, tá R$ 14 na segunda, 14,66 é a entrada. Beleza. Bateu 14,66 na terça. Eu mandei o estudo na segunda, bateu 14,16 na terça. Aí você vai chegar ali no meio do pregão, mais ou menos umas 3 horas da tarde, vai abrir seu gráfico aí, você vai analisar. Puta, mas tá com um candle ruinzinho, candle fraco, um corpo real não muito bom, pouca amplitude. Esse candle aqui não me deixa confortável para entrar na operação por enquanto. Beleza, você vai voltar para o final do pregão, 5 horas da tarde, e você vai ver qual foi o candle que foi deixado. Está ainda dentro dos 14,66, ou seja, há oportunidade de entrada ainda, mas você vai ver que fechou o mercado e fechou com um candle que não te deixou satisfeito, né? O candle desse, não deixou satisfeito. Fala, não vou entrar nessa operação não. Ok, né? Importante você estar entendendo um contexto, você está entendendo o candle, as formações, né? Eu não consigo falar para você qual que é o cara que vai abrir aqui depois. Eu vou ver o contexto, vou ver o indicador, vou ver volume, vou ver tendência, vou ver se os tempos gráficos estão se batendo, vou ver a média, vou ver os 60 minutos, vou ver o diário, vou ver o semanal. Qual que é o candle que vai abrir no outro dia? Eu não consigo te falar, né? Importante você entender esse contexto para fazer isso daí, né? No final do pregão, falar, não vou entrar nessa operação, esse candle aqui não gostei. Então, por isso você está aprendendo candles. Então, correção à média frustrada, tá? Agora a gente vai para um processo de correção de força, né? Que não é essa a média frustrada aqui. Eu tinha que ter tirado isso daqui. Aqui já é um candle que, ó, deixou um pavio para trás, tem um corpo real forte, com bastante amplitude, deixou um pavio superior. Ok, mas é um candle bom. E está fazendo o quê? Olha a informação que ele veio fazer. Fundo, topo, ele corrige na média. Não necessariamente você precisa encostar, mas ele corrigiu na média. Vamos ver se ele vai dar continuidade no movimento e vai estourar aqui. Olha que legal, ó. Aqui foi um candle forte. Então o Guilherme falou para entrar na superação máxima desse cara, né? Então já deixou um candle forte, já veio deixou um outro candle forte com bastante corpo real. Puta, eu me sinto confortável de entrar nessa operação aqui com esse candle. Beleza, vai lá, segue a análise, foi embora. Entendeu? Então a gente está fazendo uma correlação, né? Eu faço estudo, passo, você entende também o candle, né? Importante, cara, importante, né? Então, basicamente, era isso que eu tinha para passar. O que a gente viu? O que a gente viu? A gente viu o que é favorável, o que não é favorável. A gente viu o mapa de candles, as formações. A gente viu o processo de rompimento. Nós vimos também o processo de correção, a média, e nós entendemos o que é estrutura, né? O que é uma estrutura favorável com sinal forte, o que é uma estrutura favorável com sinal médio, o que é uma estrutura favorável com sinal fraco. Então, foi mais um estudo aí para vocês aprenderem agora um pouquinho da análise técnica. O que vocês precisam fazer? Praticar, pega tudo isso que eu estou entregando para vocês e vão praticando, vão praticando, vão praticando. A análise técnica é prática, 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 prática. Muito mais do que prática. Ó, cabeça, cabeça, cabeça. Porque análise técnica é análise técnica. Mas por que uns vencem e outros não vencem? Gerenciamento de risco, respeitar stop loss e ter cabeça. É isso. Porque a análise técnica, cara, vai ser igual aqui e na China. Tudo igual. Tudo mesmo. Média, tendência, tendência primária, secundária, terciária, volume, indicador, candle. É tudo a mesma coisa. Diverge um pouquinho entre um analista e outro, um grafista e outro. Diverge, mas, cara, é preço, tá? Entenda isso. Mas quem vai vencer no final? Aquele cara que tem gerenciamento de risco, aquele cara que respeita o stop loss e aquele cara que tem cabeça fria e analisar o gráfico, tá bom? Beleza, pessoal, um forte abraço, espero que de coração que vocês tenham gostado desse trabalho. Comentem, tá bom? Compartilhe o feedback de vocês. Valeu, até mais, até o próximo, tem mais material aí para ser entregue. Valeu, até mais.